E no capítulo dessa quarta-feira, dia 19 de maio, da novela topíssima, Andrea chega de surpresa na casa de Lara. Lara pergunta a Carlos o que significa essa invasão. Andrea diz para Lara que isso significa Andrea, mansão e mamãe, e pergunta para Lara se ela quer que ela desenhe o que isso significa. Ela veio falar com ela que é a sua mãe. Lara, de forma agressiva, diz a Andrea que ela não é sua mãe e que mãe é aquela que cria e que ela teve o desprazer em parir. Andrea diz a Lara que ela só pariu e não tem responsabilidade e pergunta se ela nunca ouviu o termo popular que diz que quem pariu Mateus que embale. Lara, de forma agressiva, diz a Andrea que ela não é sua filha e que ela decidiu assim e ponto final. Andrea diz a Lara que o problema é que o DNA não obedece e lhe diz que Andrea é filha de Lara. Lara diz para Andrea ir embora de sua casa. Carlos fala para Lara para elas terem calma e tentarem conversar. Lara diz para Carlos que Andrea veio jogar na cara dela o abandono que ela sofreu e cobrar até o último centavo a fortuna de seu pai. Andrea diz para Lara que ela não está nem aí para o dinheiro dela, que dinheiro ela luta para conquistar. Lara diz para Andrea que vai fingir estar acreditando no que ela está falando. Andrea diz a Lara que não quer nada dela e não quer seu carinho e que só veio conversar com ela, que ela é uma mulher fútil, egoísta, idiota. Lara dá uma bronca em Andrea e diz para ela lavar a língua dela para falar com ela e não admite desaforo em sua casa. Andrea fala para Lara que não é desaforo, e sim verdade. E a única coisa que ela lamenta é de não ter sido criada junto com Sofia, que é uma pessoa incrível. Lara diz a Andrea que é exatamente isso, e que ela e Sofia são duas loucas que se reconhecem e se admiram. Andrea diz a Lara que as idiotas ficam assim como ela, sozinhas ou ficam igual a pessoas que não têm coragem de dizer o quanto a mesma é um pé no saco. Lara dá um grito com Andrea e diz para ela ir embora da casa dela, e Carlos pede calma a Lara e diz para Andrea que esse tipo de assunto entre elas não vai levar a nada e que é inútil, e diz que pode lhe dar uma carona para que ela volte ao hotel. Andrea diz a Carlos que é por isso que a Lara é assim, já que ninguém a enfrenta, e pergunta o que ele fez quando descobriu quando foi traído, e se ele já não sabia que estava sendo traído, e pede para ele falar alguma coisa. Beatriz pede para Andrea parar de falar esse tipo de coisa. Andrea diz a Beatriz que Lara é igualzinha ao marido dela, Paulo Roberto, que usa as pessoas e depois descarta, e se Carlos tivesse bancado a traição de Lara, a história dela teria sido diferente. Lara diz a Beatriz que ela tinha certeza que a pirralha da Andrea ia querer dar agora uma de coitadinha e abandonada. Andrea diz a Lara que burra ela não é, e ela é inteligente, igual ao pai dela, e que tem certeza que puxou isso dele, e é óbvio que queria ter sido criada na riqueza, e que ser rico não é crime, mas como ser pobre não é motivo de orgulho, e repete que não perdeu nada em não ter vivido com ela. Carlos diz a Andrea que sabe exatamente o que ela está sentindo, e realmente ele acabou contribuindo para que ela não tivesse uma vida boa. Lara fala para Carlos calar a boca. Carlos diz a Andrea que é verdade, e ele sempre soube que Lara lhe traiu, que na época ele era tão egoísta quanto Lara, que o casamento deles era apenas casamento de interesse, e fez vista grossa. Lara diz a Carlos que o mesmo não tem que dar satisfações a Andrea. Lara grita com Andrea e diz que se ela não sair da casa dela imediatamente, ela irá chamar a polícia. Andrea, de forma debochada, senta no sofá de Lara e diz que ela pode chamar a polícia e isso será um prato cheio para a imprensa e que a internet vai bombar com mais um escândalo da família Alencar. Lara pergunta a Andrea se a mesma está lhe ameaçando. Andrea diz a Lara que ela só se preocupa com sua imagem, mas que vai ser uma bomba quando for publicado na internet que ela abandonou uma filha recém-nascida e que preferiu fazer botox e massagem para corrigir a barriga. Lara diz a Andrea que se a mesma fizer isso, ela vai negar essa história até a sua morte e que ela é uma menina golpista que inventou essa história para lhe chantagear. Andrea pega o telefone e diz para Lara ligar para a polícia, e teste de DNA está na moda, e pergunta se ela prefere lhe escutar ou quer que ela leve essa história para frente, e Lara fica quieta. Lara se senta e fala para Andrea que já se passaram 5 minutos que ela tirou para lhe ouvir, e que ela só sabe rasgar seda para Sofia. Andrea diz a Lara que é incrível como para ela é difícil aceitar que Sofia é uma pessoa bacana e pergunta por que ela acha isso.
Lara diz a Andrea que a última coisa que ela vai falar é sobre sua relação com sua filha Sofia e agora ela só tem 1 minuto. Andrea diz a Lara que tirar Sofia da presidência é de uma maldade sem tamanho e que Sofia não merece isso e a mesma está destruindo a Sofia. Lara fala para Andrea que Sofia está passando por isso por culpa dela e que ela sabia dos riscos se fizesse isso. Andrea diz a Lara que essa história não cola para ela e que não foi só por causa dela que Sofia saiu da presidência e que isso está relacionado ao futuro casamento dela com Antônio e que mais cedo ou mais tarde eles vão ficar juntos e que a mesma não queria que Sofia fosse casada com um taxista. Lara diz a Andrea que seu tempo acabou. Andrea, indignada, diz a Lara que ela não escuta ninguém e que a única maneira para ela ajudar a sua irmã Sofia é que Lara deve colocar Sofia de volta na presidência da empresa, senão a mesma abre a boca. Lara diz a Andrea que qual é o problema dela agora, e agora a mesma vai novamente invadir sua mansão e vai lhe xingar e vai chamar os jornalistas e que nada do que ela fizer vai lhe atingir. Andrea vai para cima de Lara e diz para ela que vai lhe matar e vai lhe salvar do medo de envelhecer. Lara começa a rir de Andrea e diz que não tem como levar a sério o que ela diz. Andrea parte para cima de Lara e diz que não está brincando e que pode acabar com a vida dela, mas Carlos acaba segurando Andrea. Andrea vai embora aborrecida e diz alto que Lara deve colocar Sofia de volta na presidência da empresa, pois a situação dela vai complicar. Beatriz diz a Lara que ela não devia ter humilhado Andrea. Lara diz a Beatriz que Andrea mereceu sim ser humilhada, pois a mesma é que fez ameaças muito sérias e pede para Carlos fechar a porta da casa. Carlos fala para Lara que ela está colhendo o que plantou. Lara diz a Carlos se por acaso ela é camponesa e não plantou nada e que pepino e abacaxi ela quer mais é se livrar deles. Angélica diz a Sofia que ela está surpresa e que não acredita que até agora Beatriz é a nova presidente do grupo Alencar. Sofia diz a Angélica que podia ter sido pior se Paulo Roberto tivesse virado o presidente da empresa. Angélica diz a Sofia que pelo menos para o Paulo Roberto ele ainda é reitor e ela que foi rebaixada a ser secretária do Crápula. Sofia diz a Angélica que infelizmente ela não pode fazer nada pela amiga, mas que pelo menos a mesma não perdeu seu emprego. Angélica fala para Sofia que pelo menos existe uma coisa boa nisso e que Beatriz ainda espera que ela volte para a presidência da empresa. Sofia diz a Angélica que sabe disso, porque a Beatriz lhe procurou informando que vai fazer tudo para que ela volte à presidência do Grupo Alencar. Sofia diz a Angélica que Lima está ligando para ela, mas ela não quer muita conversa com ele. Angélica fala para Sofia atender Lima, e ela deve levantar sua cabeça e aproveitar a vida. Sofia acaba atendendo Lima a pedido de Angélica e diz para o mesmo que aceita seu convite para ir à boate à noite. Angélica fala para Sofia que essa saída para a boate vai ser muito boa para ela e que ela deve parar de ficar presa em seu quarto e ela deve colocar um vestido bem bacana para curtir a noite. Sofia diz a Angélica que tudo bem e só vai esperar mais um pouco Andrea chegar. Angélica pergunta para Sofia como é a relação de Andrea e Lara e Sofia explica que Andrea ainda não foi reconhecida por Lara e que a mesma foi registrada no Brasil pelos seus pais de adoção. Angélica diz a Sofia que isso então é ótimo, já que Andrea não tem direito à herança do Grupo Alencar e que dessa forma sobra mais para ela. Sofia diz a Angélica que claro que não, e que Andrea tem os mesmos direitos que ela, e que só basta a mesma fazer o teste de DNA para comprovar tudo isso. Angélica fala para Sofia que não entende por que ela insiste tanto nessa história da Andrea, e que é melhor ela deixar quieto isso e tentar ajudar sua irmã Andrea de outra forma. Sofia fala para Angélica que não vai deixar essa história para lá, e que Lara precisa sim reconhecer Andrea como sua filha. Angélica diz para Sofia que a amiga na reunião blefou para colocar medo em Lara e pergunta se realmente ela sabe quem é o pai de Andrea. Sofia diz a Angélica que sabe sim quem é o pai de Andrea. Angélica pede para Sofia lhe contar quem é, mas a mesma fica quieta. Angélica fala para Sofia que tudo bem e que ela não vai mais insistir em saber quem é o pai de Andrea, mas pede para a amiga lhe contar como ela descobriu isso. Sofia pergunta para Angélica por que ela está tão interessada em saber quem é o pai de Andrea, mas que vai lhe contar como descobriu tudo isso e o que aconteceu quando ela contratou os detetives para descobrir o segredo de Lara, e que Lara realmente se apaixonou e teve um romance, mas quando o pai de Andrea disse que iria assumir o relacionamento, Lara deu para trás.
Angélica diz a Sofia que está chocada com a história de Lara e diz que então Lara teve um amante. Sofia fala para Angélica que não foi só isso, e Lara teve foi um romance. Angélica diz a Sofia que ficou com pena de Carlos e que o mesmo pegou um belo chifre e pergunta se o amante de Lara ficou sabendo que ela ficou grávida. Sofia fala para Angélica que o amante de Lara não sabe e nem tem ideia de que a mesma ficou grávida dele e que Lara fez tudo bem feito, escondido de todo mundo. Angélica pergunta então para Sofia se a mesma irá revelar para André quem é seu pai. Sofia diz que no momento ela quer primeiro que Lara reconheça Andréa como sua filha. Antes de continuarmos o resumo da novela topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Sofia sai com Lima para se divertir na boate, e a mesma diz que gosta muito de André, e Lima diz que a noite é para ela relaxar. Lima se oferece para levar Sofia para casa e fazer uma massagem, pois agora o mesmo se tornou um especialista em massagem tailandesa, e a mesma aceita, dizendo que realmente está precisando. Angélica chega com o namorado e pergunta por que Lima e Sofia estão sentados e não estão se divertindo. Sofia diz a Angélica que hoje já deu para ela, e que ela está muito cansada e vai para sua casa, e Lima vai levá-la. Sofia chega com Lima no seu prédio e cumprimenta José, e diz que vai subir para dormir. José fica observando Sofia subir com Lima. Lima faz massagem em Sofia e ela acaba se entregando a ele.